Olá, sou o maestro Dante Mantovani e hoje nós vamos responder a seguinte pergunta: o que é música? Creio que essa seja talvez a pergunta mais difícil que existe no universo da música. Quem nunca se fez essa pergunta? É muito comum, inclusive nos cursos de música, principalmente nos cursos superiores, nas primeiras aulas, a discussão sobre a definição de música, a definição desse conceito ser trabalhada. Muito bem, há várias definições, é óbvio, de vários autores, de vários músicos, de vários poetas, de vários estetas, historiadores. Em todos os períodos históricos, tentou-se definir a música. Por que essa definição, então, é tão cheia de polêmicas, cheia de discordâncias, cheia de diferentes pontos de vista? Eu vou falar aqui um pouco sobre várias ideias e várias tentativas de definição da música, e vocês entenderão por que essa definição não é tão simples quanto aparenta. Em primeiro lugar, nós precisamos voltar no tempo e acessar nossos conhecimentos de história e procurarmos a origem do significado da palavra música. Música vem do grego, termo musa. A musa era uma entidade mitológica que inspirava determinados comportamentos dentro do universo da cultura grega. Vocês sabem que o período áureo da cultura grega foi chamado período helênico, ou do helenismo. E o helenismo é justamente a expansão da cultura grega por vários países, por vários povos, várias nações. E a visão de mundo religiosa da Grécia antiga e da Grécia clássica, que é do tempo do helenismo, é uma visão embasada em uma mitologia própria, que consiste na criação de entidades míticas que personificavam, na prática, algumas forças da natureza, mas também algumas características humanas. Então os mitos gregos eram como se fossem deuses ou semideuses. Deuses eram intocáveis e semideuses eram considerados uma mistura de deuses com seres humanos. Por isso a terminologia semideuses. E já que estamos falando de semideuses, há um deles que é muito importante para a história da música, que é Orfeu, e o mito de Orfeu, que era um músico, afinal, filho de Zeus com uma mortal, e empunhava sua lira por todos os cantos que ia, e carregava esse instrumento musical composto de cordas para todos os lugares onde fazia suas apresentações musicais, poéticas, suas declamações, porque a música na Grécia Antiga era muito vinculada com a poesia, com a declamação, e a harpa era o instrumento que, por excelência, acompanhava a declamação poética. Então, os mitos são essa visão de mundo que congrega forças da natureza, características humanas, em entidades que eram considerados esses deuses do Olimpo, né? E a musa era uma dessas divindades, né? As musas eram entidades mitológicas que inspiravam ações humanas. E elas eram várias, não apenas uma, não apenas a música, mas eram as filhas de Zeus. Havia também a Mnemonesis, que é a deusa da história. Mnemonesis, para vocês terem uma ideia, é uma palavra grega que está na origem do termo memória. A Clio, que é
a deusa da história, que inspirava o conhecimento histórico. Diana, deusa da caça, certo? Calíope, a musa da música, a deusa da música. Então essas eram as musas, as filhas de Zeus, certo? E elas inspiravam então as ações humanas. Assim como a música inspira também as ações humanas. A música é uma arte de comando. Inclusive, este foi o tema da palestra que eu ministrei na Academia Militar das Agulhas Negras no ano de 2016. Música e artes de comando. Assim como a esfera militar, a música é também uma arte de comando. Por quê? Não porque tem uma pessoa que comanda outras, não exatamente por essa razão, mas porque inspira ações. As pessoas têm uma visão equivocada do termo liderança. Liderança não é apenas dar ordens, comandar fisicamente as ações das pessoas. Todo subordinado ele cumpre ordens de seu superior por várias razões. As razões subjetivas pelas quais subordinados cumprem as ordens não são visíveis. Pode ser por medo de perder o emprego, pode ser por medo de perder a vida, pode ser por princípios formativos, princípios pessoais, princípios éticos. Mas enfim, cumprir ordem é fácil. Agora, fazer com que as pessoas cumpram ordens de uma maneira voluntária, de uma maneira motivada, de uma maneira colaborativa, eis a arte do comando. Ora, os militares estudam e trabalham para desenvolver esta arte ao máximo, porque afinal eles têm que inspirar homens que vão lutar em sangrentas batalhas nas quais a chance de perderem a vida é muito grande. Quem é que vai para uma batalha sabendo que pode ser morto a qualquer momento se não estiver profundamente inspirado? E no seio da atividade militar, o que é a inspiração? Senão a infusão de sentimentos patrióticos, certo? Então na arte militar, na arte de comando militar, existe a necessidade de infundir essa inspiração nos soldados, nas tropas, principalmente com os valores patrióticos, fidelidade ao solo, à pátria, ao país, enfim, à bandeira. E com isso inspira as ações dos soldados. Ora, com a música não é diferente. A música inspira as ações humanas, está certo? E as reações também. Por exemplo, voltando ao caso de Orfeus, este semideus que empunhava a lira se apaixonou por uma mortal chamada Eurídice. E tanto era mortal que ela foi picada por uma cobra e morreu. Foi parar no Hades, que é o submundo lá dos gregos, né? Como se fosse o inferno, o Sheol dos hebraicos. E, resumindo muito a história, Orfeu desce ao inferno munido tão somente de sua lira ou de sua harpa. A harpa é o instrumento que deriva da lira. Munido tão somente de sua lira, então, Orfeu desce ao inferno em busca de sua amada. No inferno ele é recebido por diversas criaturas ameaçadoras, principalmente por Cérbero, que é um cão de 3 cabeças que guarda a porta do inferno. E vocês imaginem que não devia ser uma criatura muito amistosa, né? Um cão que guarda a entrada do inferno com 3 cabeças prontas para te devorar. Só que o Orfeu conseguiu entrar no inferno. E como? Ele tocou a sua lira. E isso amansou os ânimos. O Orfeu era um amansador de feras. Ele amansava as feras através do toque musical de sua lira, certo? Então, ele tinha esta habilidade
de influenciar o comportamento das feras. Ora, nós podemos extrapolar essa explicação das feras para comportamento humano. Os seres humanos também têm essa bestialidade, essa irascibilidade, essa capacidade de ser possuído pela ira e ter ações agressivas e violentas. Mas a música tem então a capacidade de amansar a agressividade, certo? E tem também a capacidade oposta de estimular a agressividade, tanto que os exércitos em toda a história sempre marcharam ao som de quê? De tambores, de cornetas, instrumentos típicos da fanfarra marcial. Para quê? Para estimular o seu ânimo, a sua inspiração, o brio guerreiro. Ora, os gregos sabiam disso muito bem, tanto que Platão recomenda na República que a educação musical deve ser um assunto de Estado, porque a depender da qualidade da educação musical, forma-se um povo ou vigoroso, capaz de defender-se das ameaças externas, dos inimigos, e um povo que está sempre preparado para a guerra. Ou, por outro lado, pode se formar um povo indolente, um povo preguiçoso, um povo covarde. Certo? Há muitas coisas interessantes na história, mas parece que os espartanos... Esparta era uma cidade vizinha, uma cidade-estado de Atenas. Naquela época os países eram cidades, né? Cidades-estado, que ora se expandiam e ora residiam como cidades apenas. Não existia a noção de um Estado nacional como existe hoje, né? No mundo helênico eram então as cidades-estado. A cidade-estado de Esparta tinha essa concepção de uma criação, de uma educação mais voltadas ao brio militar. Era uma sociedade de guerreiros. Porque sabiam eles que, para desfrutarem da liberdade, eles precisariam estar preparados para defender essa liberdade na guerra. Já os atenienses, como desenvolveram uma cultura muito elevada, acabaram sendo um povo mais amolecido, né? Mas o Platão, quanto um grande intelectual, percebeu essa realidade universal da alma humana e propôs então que a música fosse um instrumento da educação da alma. Vejam aqui mais uma definição da música. As concepções mais modernas, as tentativas de definição do fenômeno musical mais recentes, procuram sempre definir como uma das artes. A música é a arte de ordenar os sons, uma concepção que vigorou em toda a Idade Moderna. A arte musical é a arte sonora, a arte dos sons, da concatenação dos sons, a organização racional dos sons. Depois, no século XX, passa-se a espalhar a concepção de que música é tudo aquilo que nós queremos que seja música. Então qualquer ruído, qualquer barulho, sons da natureza, paisagens sonoras, tudo isso é música. Isso é um pensamento contemporâneo, revolucionário, que é consequência de um relativismo cultural, um valetudismo. Tudo é música. Certo? Já anteriormente, na sociedade moderna, do arco que vai de 1500 a 1600, considerava-se a música como uma arte. Assim como o artesão tem a sua arte manual, o músico era um artista dos sons. Na Idade Média, estou fazendo aqui o retorno histórico, né? Na Idade Média, a música é entendida como uma ciência do cosmos. Já é uma concepção muito mais ampla, certo? Ciência cósmica, tanto que a música era ensinada nos estudos superiores universitários, juntamente com o trivium e o quadrivium. Aliás, no quadrivium, juntamente com a aritmética, a geometria e a astronomia, ciências da natureza. O que a música estava fazendo ali? A música estava inserida neste contexto justamente porque ela permite, por meio do profundo estudo de seus
parâmetros constitutivos, sejam eles físicos, acústicos, matemáticos ou propriamente musicais, um aprofundamento sobre a constituição metafísica do universo. Através da música nós temos acesso à constituição do universo. Os medievais sabiam disso. Mas a Idade Moderna consistiu justamente em uma simplificação do saber medieval. E não caiam nessa historinha de que a Idade Média foi a Idade das Trevas. Tá? A Idade das Trevas foi o século XX, não foi a Idade Média. Mas voltando no tempo mais um pouco, em Roma, como Roma tinha conquistado a Grécia durante o Império Romano, a música então é entendida como essa atividade que inspira as ações, que inspira o comportamento humano, e em uma tonalidade fortemente marcial, vez que os romanos eram um povo belicista, um povo guerreiro. E voltamos aos gregos. Os gregos consideravam a música, como eu disse, citando Platão, como um instrumento de educação do espírito. Mas a educação para os gregos, para Platão, para Sócrates, não era apenas um adestramento, como hoje nós entendemos. A educação era entendida justamente como a composição do espírito humano, a composição da alma humana. É como você realmente, através da educação, pudesse, como o artista, escultor que modela formas na argila, modelar, através dessa atividade educativa, a alma humana. Vejam que coisa profunda, que os gregos já sabiam. Por que isso se perdeu durante a história? Não vem tanto ao caso agora, é por causa de uma mentalidade revolucionária, baseada em uma concepção dialética negativa, ou seja, de que é preciso negar o que veio no passado para criar novas tradições ou novos produtos culturais. É preciso aniquilar o passado. Essa é uma mentalidade revolucionária. E nessa de aniquilar o passado, aniquila-se toda a riqueza do passado, medieval, grego, romano, enfim. E começa-se a partir do zero, reinventando-se a roda sempre. Só que nesse negócio de reinventar a roda vai ficando cada vez mais simplória. O próprio Platão disse na República isso, que existe uma tendência à degeneração. Desde que nós saímos do mundo das ideias, do mundo das formas, e passamos a viver neste mundo imperfeito dos sentidos, há uma decadência contínua. O mundo dos sentidos, por ação temporal e de outros fatores, é um mundo que está sujeito às leis da ruína, da decadência. Isso não se contrapõe à visão cristã de mundo, principalmente após Santo Agostinho, que diz que nós somos, de fato, prisioneiros das consequências do pecado original. Vejam como isso casa com a concepção de Platão de que nós estamos em um processo de contínua degeneração. Isso faz com que, inclusive, se olhamos para a história, faz com que nós tenhamos a sensação de que nós estamos involuindo, não evoluindo, estamos retrocedendo. Em muitos aspectos, nós retrocedemos, avançamos em uns, mas retrocedemos em outros. É preciso muita filosofia, entendida enquanto um exercício da razão, para nós extrairmos o saldo e vermos o que realmente está progredindo e o que realmente está retrocedendo. Em termos de compreensão da música e de definição, o que é música, com certeza nós retrocedemos, porque os gregos tinham uma concepção muito mais ampla, muito mais sólida, muito mais precisa do que a que nós temos hoje. Então a música é essa capacidade, essa arte fantástica que tem a capacidade de moldar a nossa alma, certo? Eu fico com os gregos como um exemplo de grande precisão, até porque são os inventores da filosofia e sabiam pensar e sabiam se acercar da verdade. Tá certo? Era essa a grande particularidade, o grande tesouro, o grande legado da cultura grega, helênica, para a humanidade. Bom, é claro que há muitas definições de vários estetas, não cabe a nós aqui fazermos uma lista
minuciosa, erudita de todas as concepções de música que existem. Mas ficamos com essa de Platão, com a medieval, até dentro da concepção moderna de que a música é um todo dotado de sentido, sons organizados, essa concepção contemporânea de que tudo é música. Então, aí você, como um apreciador da música, um historiador, um melômano, um músico profissional ou amador, tire suas próprias conclusões, está certo? Convido todos vocês a se inscreverem no meu canal do YouTube, porque lá temos inúmeros vídeos que reforçam esses assuntos, essas questões que nós abordamos aqui hoje. Então, um grande abraço e até nosso próximo vídeo.